pessoa que constrói, ela é um empreendedor. Então você tem que lembrar que não tem como você empreender sem dor. Você vai passar por momentos difíceis, só que fase não é fim, é só uma fase. Então, em momentos difíceis, momentos de sofrimento, você tem que fazer duas perguntas. O que de bom eu aprendi com isso e como eu faria diferente numa próxima vez? E lembrar que a dor pela dor só gera sofrimento. Agora, a dor pelo aprendizado gera evolução e crescimento. A experiência conta, né, meu? A pessoa ter passado ali por esses momentos faz com que ela tenha uma casca, ela saiba, no momento de tensão, respirar, né, e ir para a direção certa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Spacecast, o podcast oficial da Space Edu. E hoje, numa edição muito especial, como vocês podem ver, estamos num cenário diferente, ocasião diferente, para celebrar o Spacecast em 2025. É a nossa última gravação do ano, vamos fechar com chave de ouro. E uma edição especial merece um tema especial, uma resenha especial. E vamos fazer um esqueminha diferente para vocês hoje, para vocês entrarem em 2026 com o pé direito. Sempre com ele, professor Gilberto Augusto. É um prazer inenarrável falar com você sempre, professor. Obrigado, Anjo, Gabriel. Muito bem-vindos, turma, a mais um Spacecast. Isso aqui lá em Goiânia a gente chama de pinga-fogo. Pinga-fogo é assim, ele arrumou um monte de pergunta aqui, que o pessoal foi mandando da audiência aqui, e vai ser freestyle. Eu não sei que pergunta que é não, mas ele vai meter bronca fazendo pergunta, eu vou responder isso aí. É isso aí, tô com o meu roteirinho aqui pra gente também fazer negócio organizadinho e com as perguntas do nosso público, dos empresários que a gente captou nas últimas semanas. Muitas dúvidas que vocês tiveram, que vocês demonstraram pra gente nas redes sociais, em todos os nossos canais. A gente reuniu aqui e o professor vai responder diversas delas hoje. Mais uma vez, para entrar em 2026 bem, entrar preparado, que vai ser um ano muito desafiador. Preparado, professor, para esse episódio? Só para contextualizar, gente, ó, é muita pergunta mesmo. E aí, a gente colocou temáticas ali no Stories, nos nossos canais de WhatsApp, perguntando para o pessoal o que eles precisam para 2026, sobre planejamento estratégico, o que eles querem mudar para 2026. 2026, com certeza, vai ser um dos anos mais desafiadores dos últimos 20 anos da economia brasileira, Gabriel. Taxa de juros alta, eleições, Copa do Mundo tirando a atenção do consumidor. Então, lidar com todas essas intempéries precisa de muito planejamento, tem que estudar, tem que se preparar, porque não é que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo mar. Agora o barco, cada empresário constrói o seu. Como é que a gente vai vencer essa tsunami? Com a canoinha de madeira ou com um transatlântico torpedeiro americano? Não? É isso aí. Então, vamos lá. Então, turma, antes da gente começar nossa resenha aqui, responder as perguntas, tenho dois recadinhos para vocês que a gente vai deixar aqui para vocês. Primeiro é um convite para vocês entrarem no nosso canal do WhatsApp, o Panorama Empresarial. Por lá você vai receber notícias, artigos, análises do mundo empresarial cotidianamente. Todos os dias a gente envia para vocês conteúdos de alto valor para você se preparar diariamente no seu negócio. Enquanto aqui nesse podcast a gente vai falar sobre planejamento anual, um negócio mais big picture, né? Digamos assim, lá no Panorama Empresarial vocês vão receber notícias que vão ajudar vocês em ações do dia a dia, tá bom? O link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem. E o segundo recadinho, antes da gente começar, que as vagas para a próxima turma do programa Escala de Negócios estão abertas. Nossa próxima edição acontece nos dias 23, 24, 25 de janeiro e você pode entrar no site, você pode olhar tudo que é o nosso programa e fica o convite para você participar da nossa próxima edição. A primeira edição de 2026 vai ser muito especial, estamos preparando coisas novas para vocês. A cada edição o programa vai se renovando, vai se reciclando e a gente traz muita coisa nova para vocês todas as vezes. Não é, professor? Só para você dar uma ideia o que é o Scala e o que o empresário pode esperar do programa ano que vem. O Scala virou a nova moda dos empresários brasileiros, né? Todo mundo quer fazer o Scala,
Então a gente já tem edições aí de 2026, de abril, de junho, já todas lotadas as turmas. Por quê? Porque o Scala não é só 3 dias de imersão. O Scala tem um diagnóstico empresarial que a gente faz de todas as empresas, são 35 empresas só que participam. Depois, 3 dias de imersão, com personalização de conteúdo de acordo com o diagnóstico que foi feito. Depois, 3 meses de acompanhamento de cada empresário. Então, toda semana o nosso time aqui faz reuniões personalizadas com cada empresa para ajudar a implementar tudo aquilo que foi visto em 3 dias. Então, depois você pode clicar aqui no primeiro link da descrição, tem a página te explicando tudo certinho. Então, se ainda houver vaga, vai lá, se cadastra que o nosso time vai entrar em contato com você. É isso aí, pessoal. Bom, convite feito. Agora vamos começar as perguntas. Vou no meu roteirinho aqui primeiro, antes das perguntas da audiência. Professor, quais devem ser as prioridades do empresário para 2026? Vai ter alguma coisa diferente para o ano que vem? Planejamento de 2025, como que foi? Como que tem que ser ano que vem? Legal. Gabriel, eu montei minha primeira escola com 23 anos de idade. Comecei a empreender muito novo. Só que eu já comecei com um negócio muito grande. Daí o dinheiro que eu tinha de investimento inicial deu para 3 meses só. Depois eu tive que buscar dinheiro em banco. Quando você pede dinheiro emprestado em banco, você vai ter que pagar ao banco uma taxa de juros. Olhando para o cenário atual econômico brasileiro, a taxa de juros do tamanho que está, eu recomendo que o empresário tenha um bom planejamento financeiro, ele reduza seus custos sem impactar a satisfação dos clientes, para ter margem e guardar caixa. Então, se você quer crescer em 2026, cresça com seu próprio caixa, não cresça com dinheiro de banco. Por quê? Taxa de juros desse tamanho, você vai se estrangular, você vai se enforcar e no futuro talvez sua empresa nem exista mais. Então, focar em caixa. Os 4 grandes objetivos de toda e qualquer empresa é aumentar o número de clientes, receita, margem e satisfação dos clientes. Mas principalmente margem para guardar caixa é a dica para 2026. Perfeito. Começamos a primeira aqui. Vamos já começar lá com a pergunta da audiência. Vou pegar aqui. Pessoal, se vocês conseguirem focar no som, só para vocês verem a quantidade de perguntas que tem aqui. O senhor só deu aquela mostrinha no início, né? Tem muito mais. Vamos para a primeira aqui da audiência. Já isso daí o que você já começou a falar sobre parte financeira, né? Qual a diferença entre fluxo de caixa e o DRE no planejamento? Legal. Fluxo de caixa é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Então, é aquilo que é entradas e saídas. Já o DRE é um demonstrativo de resultado de exercício, que você pode montar ele do mês e pode montar ele do ano. Mas o que eu te recomendo? Não só o fluxo de caixa, você tem que montar o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Então, são 2 instrumentos financeiros fundamentais para uma empresa, o DFC e o DRE. Então, eles mostram a saúde financeira da empresa. Então, o DFC, ele vai te mostrar ali como é que está o seu mês. O DRE, ele pode mostrar como é que foi o seu ano inteiro. Então, mês a mês, monte o DFC e no final do ano, monte o DRE junto com o BP, que é o balanço patrimonial. Esse já é um gancho legal para uma das coisas que eu separei aqui, professor. Esse daí são basicamente os indicadores financeiros da empresa, né? Sim, a gente tem que analisar fluxo de caixa, capital de giro, EBITDA, lucro líquido, lucro bruto. A gente tem que analisar quais são os custos, o que são despesas, o que foi um investimento, que é diferente custo, despesa e investimento. Então, todos os indicadores financeiros, econômicos e contábeis, o empresário tem que dar uma pincelada, uma estudada básica sobre isso, até porque no final do dia a bomba explode no colo dele. Por mais que você tenha um contador ou tenha um gestor financeiro ou um BPO terceirizado, é importante que você estude o básico de gestão financeira, assim como é importante que você estude o básico de marketing, de vendas, de liderança, para que você consiga tocar o seu negócio, delegar sem ser enganado. E continuando nessa parte de indicadores, você falou de outros setores, a gente falou agora muito dos indicadores econômicos. Fala alguns indicadores essenciais para marketing e vendas. O empresário é aquele que na hora que perguntar, ele tem que saber na ponta da língua. Né? Legal. Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é a função de cada equipe dessa. Função de marketing é gerar demanda para o time de vendas chutar a bola para o gol. Então, marketing tem que criar desejo, marketing tem que gerar lead, marketing tem que gerar oportunidades,
para que o time de vendas pegue essas oportunidades e faça o gol. Então, indicadores básicos de marketing que você tem que saber. Exemplo, se você faz anúncios na Meta, no Google, você tem que saber a taxa de clique dos seus anúncios, que é o CTR, para saber a qualidade dos anúncios que você está fazendo, para saber se eles estão sendo relevantes ou não para a sua audiência. Depois, quantas visitas no seu site, ou quantas visitas na sua loja, se você tem loja física, loja de rua, drogaria, por exemplo. Isso aí são indicadores de marketing, que é a demanda, quantas oportunidades que eu estou gerando. Depois, indicadores de venda é o mais fácil do mundo, né? É só saber quanto de venda que está sendo feito. Só que venda é o que todo empresário quer ver. Só que ele tem que olhar etapas anteriores que constroem a venda. Então, venda a gente chama de indicador primário. Agora, quais são os indicadores secundários do funil que eu vou analisar para construir essa venda? Então, esses indicadores secundários são justamente os indicadores de marketing, para gerar lá no final da ponta a venda. Isso aí, anota tudo isso daí, rapaziada, que quando vocês estiverem analisando dia a dia, semana a semana, esses são os primários, são os primeiros que vocês devem analisar. Claro, tem alguns mais profundos que vocês sabem aí da empresa, sabem do cotidiano de vocês, mas esses, como eu acabei de falar, tem que estar na ponta da língua. Alguém perguntar, você já tem que saber para não se perder. Só para o pessoal entender aí, hoje eu tenho 5 negócios, né? Eu tenho uma rede de escolas de ensino básico, que é o COP, eu tenho a Space Edu, que é a escola de negócios, eu tenho a Forte Life, que é a indústria farmacêutica, que hoje já tem 36 mil farmácias no Brasil. Legal. Eu tenho uma rede de drogarias e tenho um marketplace de óticas. Então são negócios de investimento que eu tenho, mas os principais são meus negócios de educação. Aqui na Space Edu, por exemplo, todos os dias, 18 horas, eu recebo um relatório. Quais são os indicadores que eu analiso aqui na Space Edu no nosso modelo de negócio? Eu analiso CTR, CPM, CPC a nível de anúncio. A nível de página, eu analiso número de visitas, bounce rate, connect rate, número de leads, custo por leads, taxa de conversão. A nível de CRM, eu vou analisar quantas mensagens foram enviadas, quantas mensagens foram respondidas, quantas reuniões foram agendadas, quantas reuniões foram realizadas e quantas vendas foram feitas. Ou seja, são 10 indicadores que eu analiso aqui todos os dias. Eu tenho na ponta da língua porque eu faço isso todo dia, todo santo dia. Então, você tem que ter esses indicadores básicos aí. Perfeito. Vamos para a próxima da audiência. Vamos ver o que a galera tá na dúvida. Agora falamos de número, agora vamos falar de uma próxima etapa que costuma ser a dor de cabeça do empresário. Quando é a hora de trocar pessoas no time? Legal. Você faz o planejamento, né? Com certeza no final do ano, você pensa em montar um time, você monta a tua equipe, mas o mundo não são flores, né, professor? Sim. Às vezes alguma coisa sai, não dá certo, alguma área ali derrapa e você precisa fazer mudanças. Qual é o momento ideal ali de você fazer essas trocas? Legal. Vou falar uma maneira prática e uma maneira bem teórica, tá? Primeira maneira prática. Você começa a ter uma animosidade com a pessoa ali da sua equipe. Aí você começa a não falar muito com ela, aí você começa a não dar mais bom dia para ela e vira aquele comportamento pueril, sabe? Igual criança. Não gosto mais dele. Não é assim que o empresário tem que fazer. Então, se você tem uma pessoa ali que não está performando, você tem que olhar no fundo do olho dela e só pensar, tá? Não verbalize isso não. Mas se pergunte o seguinte, conhecendo você como eu conheço hoje, se eu voltasse no tempo, eu te contrataria de novo? Se a sua resposta mental for não, é hora de você demitir essa pessoa. Então, bem simples. Agora, o que você tem que fazer para ser justo na sua gestão? Eu faço em todas as minhas empresas um negócio chamado de gestão de desempenho individual. Então, todos os indivíduos da minha empresa, eles têm 2 indicadores-chave. Então, por exemplo, o Guilherme, que está ali gravando a gente, ele é um editor de vídeo. Então, quando ele faz um vídeo para o Instagram, eu vou analisar o indicador alcance. Quando ele faz anúncios para a gente rodar, eu vou analisar o indicador CTR. Então, para o Guilherme, é CTR e alcance. Para o meu RH, por exemplo, para a Marília, são 2 indicadores, que é retenção e clima organizacional. Então, todo mundo tem indicadores. Então, se as pessoas elas não vão batendo seus indicadores, daí a gente tem que chamar, dar feedback, dar um feed forward, na verdade, né, que é pensando no futuro. E se a pessoa ela não performa, é hora de você trocar mesmo.
E tem um segundo caso que é em relação à cultura e valores. Então, às vezes a pessoa pode performar bem pra caramba, atingir todos os indicadores, mas ela não veste a camisa da empresa, ela não respeita a cultura da empresa, ela não respeita os valores da empresa. É como se fosse uma empresa paralela dentro da sua empresa. E você não pode deixar um estado paralelo dentro do seu estado, né? Você tem que respeitar a soberania ali. Então é hora de tirar essa pessoa também. Então tem uma ótima ferramenta que você pode pesquisar depois, chama Ninebox. Ninebox analisa cultura versus performance, tá? Então a tendência é que você aumente cada vez mais a performance das pessoas e a cultura delas. Pessoal, e vocês estão reparando aqui no início da nossa conversa que tudo são dados, são informações. E para uma empresa evoluir, para uma empresa crescer, para ela sobreviver, é dado, é informação, não é achismo, pessoal. É essa questão que pega muita gente, né, professor? Sim. É muita tomada de ação numa emoção, no que está sentindo. E aí, às vezes, o trem sai do trilho, né? Sim. O dono, Gabriel, ele é visceral, sabe? O dono, ele é meio doido da cabeça mesmo, sabe? Então ele é muito emotivo, tá? O cara que bate na mesa, que grita. Só que esse é o ciclo da raiva, né? O ciclo da raiva dura 7 minutos. Então quando você estiver ali com muita raiva da sua esposa, brigando com a sua esposa, vai tomar banho, tá? 7 minutos, seu sistema límbico ali, quando você tem um sequestro de amígdala, 7 minutos isso aí passa. Então você tem que tomar decisões mais racionais. Só que uma coisa é importante, né? Gestão é diferente só de empreender. Então, fazer a gestão de uma empresa, você precisa de algo chamado de PRIOs. O que são PRIOs? Cada departamento precisa de processos, rotinas, indicadores, líder e sistemas. Então, processos, o que acontece ali dentro do departamento, rotinas, o que cada indivíduo faz no departamento. Depois, indicadores, como é que eu metrifico a evolução de cada departamento. Líder, cada departamento precisa de um chefe. E, por último, sistemas, né? Por onde que eu vou gerenciar todos esses indicadores. Então, se você tem isso, você tem uma gestão organizada da sua empresa. Não quer dizer que vai ser perfeito, mas isso aí vai te dar 85% de previsibilidade e de menos taxa de erro. É isso aí. Vamos seguir aqui. Vamos ver o que vem agora para nós. Opa, já seguindo o nosso tema aqui, tá legal aqui as perguntas, hein? Qual a melhor forma de organizar documentos e contratos? A gente acabou de falar de organização, cada setor precisa ali de uma forma de sistemas, precisa de uma organização. E relação documento, contrato, que é a parte burocrática, é a parte chata do negócio, né, basicamente. Qual a melhor forma de fazer isso, professor? Que também é organização, né? Isso aí você tem que digitalizar tudo, tá? Então, a gente vivia num mundo lá atrás que a gente tinha aqueles arquivos gigantes, né, dentro das empresas. Lá na minha escola, por exemplo, a gente guarda, né, os documentos dos alunos durante 10 anos, porque a gente é obrigado a fazer isso. É lei assim, é lei, né? Ele passa no vestibular, ele vai lá buscar um documento, quando ele termina a faculdade, ele vai lá buscar um documento. Então a gente tem um inventário gigante lá na escola, tudo de papel mesmo, só que a gente já digitalizou tudo, né? Então hoje o que você tem que fazer é digitalizar todos os contratos, todos os documentos, para que você possa acessar ali numa nuvem e colocar toda a segurança possível, tá? Então a gente já fala de cibersegurança também, que é algo importantíssimo, que são dados sensíveis dos seus clientes e que você não pode deixar de forma nenhuma isso vazar. Então digitalize, mas coloca muita segurança, tá? E se você tiver ali os contratinhos em papel ainda, tiver um lugarzinho para guardar, deixa guardadinho, porque vai que esses Cloudflare da vida, esses AWS, essas nuvens, tudo resolve chover e acaba, né? Então você tem tudo guardado ali. Isso aconteceu algumas semanas atrás, né? Caiu a nuvem da Amazon, ficou uns dias fora do ar. É importante você ter a cópia, você ter o backup ali para caso aconteça alguma coisa, você não perde, tem tudo seguro lá, tranquilo. Tudo isso, pessoal, aqui nesse início, é tudo organização de empresa, viu? Pra vocês verem, dados, indicadores, gestão, que esse é o primeiro passo para crescer. Esse aqui, você já criou a empresa, você já está funcionando, e agora para crescer, para escalar, chegar no próximo nível. É isso, gestão, organização. Num ano tão desafiador como vai ser 2026, essa daí são uma das palavras-chave, né, professor? Sim. Vendas tem que ser sempre o olhar número 1. Você tem que ser forte em vendas. Você tem que ter musculatura de vendas.
porque venda que constrói caixa. Só que quando você tem muito caixa e não organiza, você começa a ter drenos financeiros. É dinheiro vazando para lá e para cá e você nem percebe. É onde gestão precisa atuar. Daí é administração de empresa mesmo. Contrata um administrador, se você que é dono não tem essa capacidade de fazer gestão, contrata um administrador para te ajudar nisso aí. Porque senão você ganha um monte de dinheiro e queima uma parte dele. Ou senão você enterra o dinheiro igual o Pablo Escobar, né? E aí o povo queima, os ratos comem, e aí você vai perdendo seu dinheiro. Então gestão é importante para você manter seu patrimônio. É o que você costuma falar na imersão, né? Tem diversos tipos de empreendedores, de gestores, né? Às vezes tem gente que é muito bom em pessoa, tem empresário que é muito bom em número, né? Quando você consegue unir o melhor dos dois mundos, também é quando a empresa também funciona, né? É bom ter essas pessoas dentro do seu negócio, né? Sim. A gente chama isso aí de ambidestria empresarial. O que é isso? Gestão e liderança são duas coisas distintas. Gestão você faz de números, métricas, indicadores, processos. Liderança você faz de pessoas. Então você tem que ser um bom gestor e ao mesmo tempo um bom líder. Bom de número e bom de gente. Isso é uma ambidestria, né? No futebol, um ambidestro é aquele que chuta com o pé direito e com o pé esquerdo. Então, geralmente, o empreendedor não é tão bom com processos manuais, rotinas, indicadores, métricas. Ele é bom com gente, com comunicação, com desenvolver produto, com vender. Então, é sempre importante ele ter associado, ou seja, um sócio que seja bom na parte de back-office, de processos, ou ele contratar um bom diretor que complemente ele nessa parte. Caso contrário, ele vai crescer, 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 mas sem sustentabilidade. O grande foco é crescer um negócio sólido e lucrativo. A palavra sólido é importantíssima, porque o negócio sólido é aquele que se sustenta independente da intempérie que acontecer. Legal. Você falou muito de venda, né? A gente estava falando de gestão, mas falou que tem que ter musculatura para venda, caixa. Como fazer esse planejamento de vendas? Então, vamos já para algo mais específico para a parte de vendas. A gente já está acompanhando aqui, reunião com o Jader, era praticamente, Jader, nosso gestor comercial aqui da Space, praticamente diariamente você está fazendo reunião com ele. Como são essas conversas e como montar esse planejamento só no setor de vendas, né? A meta de vendas, como estipular uma meta de vendas, estratégias, o que eu tenho que levar em consideração? Sim. Tem um cliente nosso, um aluno nosso do Clube Euro, e a gente fez um planejamento estratégico para ele agora, no final de novembro, para 2026, né? E eu perguntei para ele, cara, quanto você quer ganhar em 2026? Porque um planejamento estratégico que você tem que montar, tem que ter 4 coisas básicas, tá? Qual que é seu objetivo principal para 2026? As metas, as ações e os indicadores. Então, o objetivo pode ser aumentar cliente, receita, margem e satisfação dos clientes. Agora, a meta eu quero aumentar a receita. Tá bom, você quer faturar quanto em 2026? Quero faturar 10 milhões, foi o que ele falou. Foi legal. Vou fazer um planejamento para faturar 12. Quando o cara pede 10, eu monto um planejamento para faturar 12. Já tem a gordura ali, né, meu? Porque eu miro em 12, porque aí com certeza eu vou atingir o 10. Então, ele quer aumentar a receita. Daí eu coloquei a meta. A meta é o quê? 12 milhões. Só que essa meta de 12 milhões no ano, o que eu faço? Lá em Goiânia a gente fala fatiar o boi em bife. É você quebrar essas metas. Então, se eu coloco 12 milhões, eu vou dividir isso aí por 12 meses, vai me dar 1 milhão por mês. Se eu tenho mais ou menos ali 4,5, 5 semanas durante o mês, se eu tenho 1 milhão por mês, eu vou ter que faturar ali 200 mil por semana. Então, se eu vou ter que faturar ali 200 mil por semana, se eu dividir isso aí por 5, eu vou ter que faturar aí 40 mil por dia. Mas para eu faturar 40 mil por dia, no caso dele, ele faz reuniões com grandes empresas porque ele vende B2B. Então ele precisa de um número de reuniões a serem realizadas todos os dias para chegar nesses 40 mil por dia. Então a gente já estabelece, vamos fazer tráfego pago, vamos fazer prospecção ativa para a gente ter ali 12 reuniões com uma taxa de conversão ali de 50%. Vou fazer 6 vendas e essas 6 vendas vão me dar esses 40 mil que eu preciso por dia, que numa semana vai me trazer 200 mil, depois vai me trazer 1 milhão no mês, e se eu seguir mês após mês fazendo assim, eu vou terminar o ano com 12 milhões. Então, isso é meta.
Daí as ações estratégicas, né? Ações estratégicas como é que eu vou arrumar essas reuniões? Eu vou fazer tráfego, vou fazer eventos, vou participar de feiras, vou fazer prospecção ativa, vou fazer porta a porta. Quais são as ações para chegar nesse 1 milhão por mês? E depois os indicadores. Você vai metrificando como é que está seu anúncio, como é que está o número de reuniões, se você realmente está caminhando na direção certa para faturar esse número por dia, esse número por semana, esse número por mês, esse número por ano. Uma pausa rápida. O que você quer como empresário é muito simples. Você só quer 3 coisas. Você quer ganhar mais, custar menos e aumentar a satisfação dos seus clientes. Para isso você precisa, número 1, de um marketing digital que gere demanda suficiente para o seu time de vendas. Número 2, um processo comercial com playbooks atualizados. E número 3, inteligências artificiais que aumentem a produtividade e o volume do seu time em todos os departamentos. Para isso, nós criamos o programa Escala de Negócios, uma imersão de 3 dias comigo aqui em São Paulo, com um plano de implementação de 90 dias, onde semana após semana eu vou pegar na sua mão e implementar tudo para o seu negócio. Se você quer conhecer um pouco mais como funciona essa imersão, é só clicar no primeiro link da descrição que está aqui nesse vídeo. Perfeito, show de bola. Aí, ó, uma aula agora para vocês que estavam em alguma dúvida, quer revisar o plano de vendas. Tá aí, ó, a aulinha para você olhar o seu documento é desse jeito que tá, show de bola. Se você olhou, não tá mais ou menos assim, já acerta agora para entrar nas próximas semanas aí, sabendo o que fazer diariamente. Cara, engraçado, isso aqui foi um MBA de planejamento estratégico de vendas em 1 minuto. Isso aí. Tem gente que vai demorar aí 2 anos para entender o que eu falei aqui em 1 minuto, sabia? Você paga aí uns MBAs na XYZ nas faculdades aí, você aprender o que a gente ensina em 2 minutos. Você tem que fazer o escala de negócio, viu? Você vai aprender muita coisa prática e implementável de um jeito simples, sem sofisticação e complexidade. Prático, do jeito que o empresário gosta. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui em relação a vendas. Chegou muita coisa sobre vendas, né? Opa, perfeito. Já encaixou legal que a gente está aqui. Como revisar o planejamento ao longo do ano? E aí, professor, você fez esse planejamento, tá dando bom? Como revisar? A gente bota a meta mais alta, não tá dando bom? Como que a gente faz? Quais ações a gente tem que fazer? Como que funciona essa revisão de planejamento? O planejamento estratégico, ele é focado em 2 coisas. Ele é focado, número 1, no mercado. Eu tenho que analisar o mercado, o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, quais são as inovações, quais são as grandes mudanças. E eu tenho que analisar meu histórico passado. Então eu falo assim, quero faturar 400 milhões esse ano. Tá, mas quando você faturou ano passado? Eu faturei 2 milhões. É difícil sair de 2 milhões para 400 milhões. Sim. Então você tem que olhar para o seu histórico, você tem que olhar para o mercado, aí sim montar seu planejamento estratégico. Planejamento estratégico baseado naquilo que eu falei, os objetivos, as metas, ações e os indicadores. Só que o planejamento estratégico ele não é pétreo, ele não é estático. Por quê? Porque o mercado ele pode mudar. Então o seu concorrente é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Ele pode movimentar uma peça e quando ele movimenta essa peça, ele movimenta o mercado. Daí você tem que estar pronto para saber qual peça que eu vou movimentar agora. Só que essa peça talvez não estava no seu planejamento estratégico. Então é hora de você chegar no seu planejamento, revisar seu planejamento para mudar essa peça. Outra forma de mudar um planejamento estratégico é olhar para os indicadores. Então os indicadores é uma matemática que não mente. Então mostra se está na direção certa ou errada. Então se você não está batendo as suas metas segundo os seus indicadores, mude as ações estratégicas. Simples assim. Igual a gente faz aqui na empresa, a gente tem 22 funis de vendas. É como se fosse a nossa artilharia completa. Só que a gente não utiliza os 22 ao mesmo tempo. A gente tem no nosso portfólio 22 formas de trazer caixa para a empresa. Mas a gente vai analisando qual que é a melhor forma desses 22 funis. Então, se você quer trazer dinheiro novo para o seu negócio, pensa, quais são novos funis que eu posso utilizar, quais são novos canais que eu posso utilizar, quais são novos produtos que eu posso lançar, quais são novos públicos que eu posso alcançar. Então, fazer a mesma coisa que você está fazendo, você vai ganhar o mesmo dinheiro. Na verdade, não, tá? Você vai ganhar menos dinheiro porque o mercado evolui e você ficou para trás. Então, sempre pensa em dinheiro novo. Como que eu faço para trazer dinheiro novo para a empresa? E aí, diante desse cenário, 2 dúvidas que me surgiu aqui, professor. Primeiro, questão da sazonalidade, né?
A gente sabe que, por exemplo, no varejo tem algumas datas ali chave durante o ano. Dia das Mães, Dia dos Namorados, tem a Black Friday, né? Essa sazonalidade, ela já está no planejamento no início do ano ou você vai analisando o mercado para ver o que fazer nessas datas especiais? Como trabalhar com essa sazonalidade em relação a varejo, por exemplo? Vendas tem um negócio chamado de contexto. O que é contexto? Pô, seu perfume acabou. Então tem um contexto ali para você sair de casa e consumir um perfume ali na Boticário, ou comprar um Carolina Herrera, ou comprar enfim, um Allure. Agora, Dia dos Namorados, todo mundo que é casal ali vai ter que consumir. Dia dos Pais, todo mundo que tem um pai vai ter que dar um presente pro pai. Dia das Mães, a mesma coisa. No Natal, a mesma coisa. No Dia das Crianças, a mesma coisa. Aniversário, todo mundo faz aniversário. Então, o varejo ele se sustenta muito a partir de contextos, que são datas comemorativas. Só que vamos pensar numa empresa que vende ar-condicionado. É claro que ela vai vender mais ar-condicionado na época que está mais quente. Então, os condicionadores de ar explodem de vender naquele verãozão quente pra caramba. Mas e quando chega o inverno, esfria pra caramba? Como é que uma empresa vende? Não vende mais, porque o pessoal não quer mais ar-condicionado? Pois é, daí por isso que você tem que ter outras linhas de receita. Por isso você tem que aumentar seu sortimento, portfólio ou mix de produtos. Justamente para você não ter uma montanha russa na sua empresa. Você tem que ter planejamento para aqueles meses que você acha que são ruins. Então transforma aquele mês em ruim em um mês bom com um novo produto. Então a gente tem vários alunos aqui na empresa que quando chegam reclamam dessa sazonalidade. Eu falo, se você viver nessa montanha russa financeira, você não tem previsibilidade nenhuma. Falta de previsibilidade gera o quê? Ansiedade. Aí tome psiquiatra, tome tarja preta, tome Rivotril e ninguém consegue viver assim. E a gente está falando muito de assunto técnico aqui, né? Planejamento, o que vender, como vender, sazonalidade. E agora, a segunda dúvida que eu tinha lá atrás é um negócio mais comportamental. Montei o planejamento, não deu certo, pô, tô tendo que rever muita coisa, muita peça. A parte anímica com certeza cai, né? Você fica decepcionado, tem frustração. E para o empresário que aconteceu isso? Como lidar com essa frustração? Porque quando tá bem, né? Pô, a energia lá em cima, pô, dá para dobrar a meta esse mês. Você viu, a gente planejou o valor X, 3 meses seguidos foi 3x, é festa, é animação. E pro cara que não conseguiu isso, como lidar com essa frustração? Como lidar com essa parte anímica? Legal. É assim, o empresário ele tem que ter uma blindagem mental. Ele tem que ter um autodomínio emocional. Então, ele tem que saber controlar medo, autossabotagem, procrastinação, frustração, insegurança, desmotivação, ansiedade. Como é que eu faço para controlar esse tipo de coisa? Por exemplo, o que é frustração, Gabriel? Frustração é um gap entre expectativa e realidade. Então, ele colocou uma meta para faturar naquela semana 200 mil e ele só faturou 150 mil. Então existe um gap aí, e esse gap é onde gera a frustração. Só que daí o que você tem que fazer? Você tem que sentar com o seu time e fazer os FCAs. FCAs são fatos, causas e ações. O fato é, a gente colocou um planejamento de faturar 200, só faturamos 150. Causa. Eu quero saber qual que é a causa, qual que é a justificativa disso. Por que a gente feriu o planejamento? Agora, quais são as ações que eu vou implementar na próxima semana para que isso não aconteça de novo? Então a frustração, ela traz uma tristeza momentânea. Só que depois você tem que ir para um planejamento, olhar para a matemática e falar como que eu posso melhorar isso. Simples assim. Insegurança. O que é insegurança? É falta de confiança. Falta de confiança vem por falta de preparo. Falta de preparo, a pessoa não tem método, não tem planejamento. O que é desmotivação? É quando você perde o motivo para ter a sua empresa. A gente aqui tem um propósito muito sólido, né? A gente quer mudar o Brasil através da educação. Então, todo dia quando eu acordo com a bandeira do Brasil na minha cabeça. Todos os dias. Eu olho para aquele retângulozão, eu olho para aquele losango, eu olho para aquele círculo, eu falei, cara, essas figuras geométricas aqui, eu vou transformar esse país num país de primeiro mundo a partir da educação empreendedora. Então, eu acordo todos os dias motivado. Então, eu tenho essa visão, esse norte estratégico. Então, desmotivação vem quando você perde esse norte estratégico. Então, desmotivação não é uma tristeza por falta de dinheiro.
Não é uma tristeza porque a sua empresa não alcançou determinada meta. Desmotivação é quando você perde o motivo para ter sua empresa. E aí eu acho que isso não acontece com vocês. Então não confunda tristeza com desmotivação, frustração com desmotivação. E por último, a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é quando você deixa o seu cérebro ter pensamentos distorcidos. Os pensamentos distorcidos eles acontecem quando você supervaloriza um desafio ou subvaloriza a sua competência. Então, toda vez que você se acha menor ou que você acha que aquele problema é muito maior, você vai ter pensamentos distorcidos que vão te gerar ansiedade. Daí, controlar seu diálogo interno é fundamental. Eu explico sobre isso dentro do Escala de Negócios, porque não adianta você ter um modelo de negócio forte com um modelo mental fraco. Então você tem que trabalhar a sua psique também. Daí eu fui estudar todas as escolas da psicologia, você sabe, né? Estruturalismo, funcionalismo, gestalt, perrorismo, psicanálise cognitivo, humanista. Justamente porque eu sei que o empresário precisa da psicologia muito bem sólida. Caso contrário, ele não tem musculatura para crescer a empresa dele. Perfeito, perfeito. Então é isso aí, pessoal. Não é só técnico aqui não. Gestão interna também, fundamental para você encarar o próximo ano. Você ter esse controle, essa conversa, tá bem com você mesmo também vai ser fundamental. E você percebe que não deixa de ser técnico, né? Então tudo que eu estou explicando aqui é metódico. Então a forma que eu aprendi de gerenciar minhas emoções, bem simples, tá? Olha que palma da mão fala armas. O que significa armas da super saúde? Alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador. Então, alimentação saudável, o que você come vai determinar como é que vai ser seu corpo. Depois, relacionamentos positivos. Cuidado com sua influenciosfera, com contágio social negativo. Aquelas pessoas que só pensam coisas ruins, que só compartilham fofoca, que não têm a mesma ambição que você não pode ser influenciado por esse círculo. Então, filtre bem seus relacionamentos. Meditação. Meditação é aprender a respirar. Então, não sei se vocês sabem, quando você está ali muito ansioso, você está com um taquicardia no coração, quando seu coração está acelerado, isso está relacionado com o pH do seu sangue. Então, se você aprende a respirar, você controla os níveis de CO2 no seu sangue. E os níveis de CO2 controlados, eles podem gerar uma bradicardia, que é o seu coração bater mais lentamente, ou uma taquicardia, que é seu coração bater mais rápido. Então, meditação nada mais é que química, né? Eu sou formado em química, então eu entendo todas essas coisas. Não é nada muito transcendental, não, tá? Então, meditação, ela te ajuda na neuróbica, que é tipo uma aeróbica do cérebro. Depois disso, atividade física. A gente sabe que a atividade física, se você fizer uma caminhada de 20 minutos, 3 vezes por semana, após 16 semanas, a ação dos neurotransmissores que são produzidos é mais forte do que a sertralina, do que o antidepressivo. Então, se você sofre de ansiedade, depressão, começa a praticar atividade física como hábito, depois de 2 meses, 3 meses ali, você vai ver a quantidade de dose que é produzida. A dose é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E por último, um sono restaurador. Quando você vive ali uma rotina forte de trabalho, você inflama todos os seus tecidos, inclusive o seu cérebro. Então, quando você dorme, você vai desinflamar o seu corpo. Então, substâncias são produzidas para desinflamar os seus tecidos, para que você acorde regenerado. Então, regeneração do corpo, isso aí não é nada espiritual também. Então, o corpo ele já tem uma farmácia biológica. Então, Deus fez um negócio muito perfeito. Só que você tem que respeitar o ciclo circadiano. Então, tem um horário de trabalhar e tem um horário de dormir. Se você não respeitar muito seu horário de dormir, você vai impactar o seu horário de trabalhar. Perfeito. Isso aí, excelente. Anota aí, rapaziada. Anotem, por favor. Não fiquem só ouvindo aqui, assistindo, a Deus dará não. Anotem que aqui é aula também, meu. Boa. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Opa, que é questão mais filosófica, hein, professor? Planejamento traz mais dinheiro ou mais tranquilidade? Planejamento traz paz. Então, um dos produtos que as pessoas mais vão buscar nos próximos anos não é fazer 6 em 7, não é faturar bilhões, é paz.
E na Bíblia diz que paz não é a ausência de conflito, é a presença de convicção. Então, quando você tem um bom planejamento estratégico, você tem convicção daquilo que você está fazendo. Por isso você fica em paz. Então, busque 3 coisas na sua vida: paz, energia e movimento. Paz significa que você tem ausência de drenos energéticos. Porque quando você não está em paz, está preocupado, está ansioso, você vai drenando sua energia. E a falta de energia, vai lá, o que um carro precisa para entrar em movimento? Combustível. Então, se eu não dou energia, o carro não anda. Então, um ser humano sem energia, ele também não se movimenta. E qual que é o problema disso? Movimento é ação. Resultado só vem de ação. Então, se eu não estou em movimento, eu não estou gerando resultado. E eu não estou em movimento por falta de energia. E eu não tenho energia por falta de paz. Então, busque paz através de um bom planejamento. Ó, uma dica rápida. As melhores estratégias sobre gestão, marketing, vendas, liderança, inteligência artificial, eu sempre solto aqui nesse canal do YouTube. Mas para você receber as notificações de um vídeo novo que saiu, você tem que se inscrever no canal e clicar no sininho. Então já faz isso agora para você não perder nenhum vídeo. Vai lá. Vamos lá para a próxima. Qual o risco de ignorar o contexto econômico no planejamento? Que nem a gente falou no início, né? Taxa de juros tá lá em cima, 2 dígitos, né? Tem vai ter reformas aí para o próximo ano. O quão pode impactar se você ignorar isso daí no seu planejamento? Legal. Tem um esporte que são barcos à vela. Já viu? Uhum. O Lance Grael, que é um grande atleta nosso aqui, brasileiro, que perdeu uma perna e tal. Então, quando você tem ali uma disputa no mar, ali daqueles barcos à vela, aí de repente tem um primeiro colocado, a jornalista vai entrevistar ele, nossa, parabéns, sei o que, ao segundo colocado, a jornalista entrevista ele e fala assim, mas o vento não me ajudou muito e tal, por isso que eu fiquei em segundo colocado. Aí a jornalista vira e fala, mas o vento é igual para todo mundo. Então, não tem como você reclamar do vento, né? Então, não foi o vento que te colocou em segundo lugar, foi outras habilidades que te faltaram. Então, as intempéries, elas são iguais para todo mundo. Hoje eu estou com 37 anos, eu comecei a empreender com 23, então eu já passei por governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, passei por todos os governos, já vi todas as taxas de juros, não vivi aquela inflação que aconteceu no Brasil lá, tempos atrás, mas eu já vivi diversos contextos políticos / econômicos. E eu sempre cresci independente desses contextos. Então, o que você tem que fazer é analisar o contexto macroeconômico, analisar a microeconomia do seu negócio e ajustar seu planejamento estratégico para que você cresça independente do macroeconômico. Então, não é porque o macroeconômico está ruim que você não vai crescer sua empresa. É uma questão de ajuste de planejamento. É isso aí. Sempre analisando, não ignora 100%, mas saiba que você não é dependente disso, né? Isso. Você não depende. Faça o seu bem feito que as coisas vão acontecer. Vamos pro próximo aqui. Legal, um tema que a gente ainda não falou aqui na nossa conversa, que está num time muito bom. Como alinhar marketing e vendas no planejamento? Já falamos sobre gestão, já falamos sobre vendas, chegou a hora de falar de marketing. Como alinhar essas duas áreas na hora de fazer o seu planejamento, professor? O que você tem que lembrar é o seguinte, uma empresa, para ser comprada, um produto para ser vendido, ele tem que ser conhecido. Então, se você tem um produto excepcional, um serviço fantástico, mas as pessoas não sabem que ele existe, você não vai vender. Então, a primeira coisa que você precisa pensar no seu plano de marketing é alcance, é descoberta, é fazer com que mais pessoas saibam que você existe. Marketing é uma trilogia, igual Matrix. É ser, parecer e aparecer. Ser é a qualidade do seu produto. Parecer é posicionamento, branding, conteúdo. Aparecer é tráfego, canais e funis. Então você precisa aparecer, criatura, para que as pessoas saibam que o seu produto é incrível e você consiga vender. Então a função do marketing é mostrar para o mundo o quão bom você é. A função de vendas é pegar essas pessoas que tiveram desejo por isso, conversar, negociar para que elas passem o cartão.
Então, montar um planejamento de marketing começa por gerar alcance para que as pessoas vejam a minha autoridade, para que elas virem uma audiência, que é um grupo de pessoas que me dá atenção, para que depois eu consiga receita, com um produto bom eu consigo retenção, com um produto bom eu consigo indicação. E você acabou de cumprir aqui os 6 passos de um plano de marketing. Alcance, autoridade, audiência, receita, retenção e indicação. E depois vendas faz a parte dela, que é a parte mais fácil do mundo quando o marketing é bem feito. E diante do desafio de alcance, no desafio de você reter clientes, tudo, onde que entra inteligência artificial nisso? Porque nos últimos meses é o tema do momento. Todo mundo fala sobre IA, anúncio do YouTube IA, sempre está surgindo uma nova aí, né? Você explica muito nas imersões, no Scala você tem uma parte só para falar de IA, né, dentro do marketing. Como que eu pesquiso IA, quais ter no meu negócio, onde que entra? Legal. Por que é bacana a gente fazer um conteúdo como esse que vocês estão vendo, né? Quando você assiste um Reels ali no Instagram de 1 minuto, 1 minuto e meio, você não sabe mais se aquilo é verdade ou é mentira, né? Verdade. Porque, inclusive, a gente está muito estático aqui, o pessoal deve estar pensando que a gente é uma IA. Vamos movimentar um pouco aqui, ó. Levantar, fazer uma bailarina aqui, assim, ó. Só o pessoal saber, uma IA não faria isso. Mas assim, quando você vê ali um conteúdo de 1 minuto, você não sabe mais se aquilo é verdade ou é mentira. No mundo de hoje, você pega ali essa Vel3, essas IAs que existem, tem esse pessoal que faz ali aqueles personagens, ou tem gente que lê um prompt, um roteiro, e faz um vídeo e você acha que aquele conteúdo é incrível, né? Então, tem 3 jogos aí, que é o jogo da aparência, da competência e da essência. Então, só analisar um Reel de 1 minuto, você julga a aparência e uma mínima competência. Mas quando você faz um vídeo como esse aqui, que você vê 1 hora, quando você vê a gente no palco 3 horas, ou numa imersão de 3 dias, você fala, pô, esse pessoal aí realmente tem muita competência. Então, a IA, hoje, ela está em todas as áreas da empresa. Então, o meu RH, ele consegue ter as IAEs, que a gente chama de inteligências artificiais embarcadas, para fazer um melhor processo de RS, que é recrutamento e seleção. O meu time de marketing, ele utiliza IAs para ver dentro dos anúncios que existem da Meta, quais são os anúncios que melhor performam dos nossos concorrentes e de outros mercados. O time de vendas utiliza IA para fazer uma análise da reunião que ele fez com o cliente. E a IA dá para ele, ó, você não contornou bem essas objeções, você não tocou bem nessas feridas, você não falou dessas necessidades, você falou mais do que seu cliente, você escutou pouco. Então a IA dá esse feedback. Então não tem nenhum departamento hoje na empresa que você não utilize IA. Por isso que a grande dica é o triunvirato. Quando você vai contratar um novo colaborador para sua empresa, veja se ele tem as hard skills, que são habilidades técnicas para o cargo, soft skills, que são habilidades socioemocionais, como otimismo, resiliência, conexão social, e as tech skills, se ele sabe sobre sistemas e inteligência artificial da área dele. Então, hoje em dia, eu não contrato absolutamente ninguém que não sabe IA. Lembra quando você entrou aqui? Você era um excelente jornalista que não utilizava IA. Verdade. Porque ele era bom pra caramba. Eu falei, mas você vai ficar um super-homem quando você começar a utilizar IA. E aí, quando ele descobriu a IA, hoje em dia ele casou com a IA, tal, tem um relacionamento com a IA. Mas, enfim. Então, a IA, ela muda o jogo, tá? Todo mundo tem que utilizar para aumentar a produtividade, performance, ganhar mais e custar menos. É isso aí. Vamos para a próxima aqui. Lembrando que IA não tem, às vezes, um código de ética, um conjunto de valores, uma empatia ou um grau de sensibilidade. Então, a gente, por exemplo, vende cada vez mais, quanto mais cresce a inteligência artificial, mais a gente vende os nossos programas educacionais. Por quê, né? O ChatGPT dá resposta para tudo, por que o pessoal continua fazendo mentorias com a gente, imersões com a gente? Porque a gente tem repertório, a gente tem experiência, eu já passei pelo Vale da Sombra da Morte, eu sei o que é dever, eu sei o que é um agiota, o que é uma factor, o que é chegar no 5º dia último do mês e falar assim, meu Deus, como é que eu vou pagar a folha, não tem dinheiro, pedir dinheiro emprestado, ir num posto de gasolina, trocar dinheiro com aquele povo, que é, meu Deus, o que eu faço? Então uma IA nunca passou por isso. Então essa sensibilidade é só a gente que tem.
Então, esse conjunto de perguntas que você está fazendo aí para mim, uma IA poderia responder de um jeito, mas talvez ela não viveu o vale da sombra da morte que o empreendedor precisa viver, né? Ali atrás tem uma figura ali do Elon Musk, não sei se vocês estão enxergando ali, atrás do Gabriel. Então, o Elon Musk é um cara hoje bilionário, né? E só que ele passou por um momento ali dentro da SpaceX que ele tinha uma última oportunidade de fazer o lançamento de um foguete. Era o último dinheiro que sobrava. Então, se aquele lançamento ali daquele foguete, se o foguete não desse ré do jeito que ele queria e explodisse, ia acabar o dinheiro, SpaceX ia acabar. Então, no último momento, com o último dinheiro, o negócio deu certo. Então, isso aí é viver na linha do risco, é viver na beira do abismo. Isso aí o IA nunca viveu. Então, dificilmente ela vai te dar uma instrução tão humana, tão profunda quanto um ser humano que já viveu pode te dar. Então, utilize inteligência artificial, mas nunca subestime a superinteligência de um ser humano. Experiência, né? Basicamente isso, né? A vivência. Você passar por esses episódios te dá casca, né? Sim. E as pessoas não podem ignorar isso. Tem muita gente que quer ignorar, né? Achar que só a tecnologia vai ajudar. Mas essa casca, né, meu? Essa história, o XP, como diria no mundo dos games, né? É fundamental também. É fundamental. Tem que ter isso na base da tua empresa. O teu negócio precisa desse tipo de coisa. Quando você, nas imersões, explica sobre o perfil de liderança, tem isso também. Não adianta você botar um jovem de 20 anos que sabe tudo sobre IA para liderar uma equipe. Por mais que ele tenha respostas ali, a experiência conta, né? A pessoa ter passado ali por esses momentos ali faz com que ela tenha uma casca, ela saiba, no momento de tensão, respirar, né? Aquela meditação e ir para a direção certa. É isso. E você não pode ignorar isso dentro de uma empresa. Quando você contrata uma empreiteira, você contrata uma empresa para construir alguma coisa, né? Então, o verbo empreender é construir algo. Agora, a pessoa que constrói, ela é um empreendedor. Então, você tem que lembrar que não tem como você empreender sem dor. Você vai passar por momentos difíceis. Só que fase não é fim. É só uma fase. Então, em momentos difíceis, em momentos de sofrimento, você tem que fazer duas perguntas, que é o que de bom eu aprendi com isso e como eu faria diferente numa próxima vez. E lembrar que a dor pela dor só gera sofrimento. Agora, a dor pelo aprendizado gera evolução e crescimento. Então, nos momentos de dor, você tem que utilizar como uma ferramenta didática. Eu tenho aqui no meu celular, Gabriel, uma nota no meu iPhone chamada de biblioteca de cagadas. Então, são cagadas que eu já fiz na minha vida empreendedora, ou seja, erros que eu já cometi, mesmo sabendo tudo que eu sei, a gente comete erro. Sabendo? Não. Quando você faz uma coisa, você não sabe que está errado, senão você não faz. Você vai saber que você errou depois que analisou os números. Só que aí, para você não incorrer novamente nos mesmos erros, você anota na sua biblioteca de cagadas e todo dia, quando você estiver literalmente cagando, você pega o celular e lê essa biblioteca de cagadas. Revisa seus erros passados para que eles não incorram em erros futuros. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é até natural, mas errar 3 vezes na mesma coisa é negligência. Um médico negligente ele é preso por conta disso. Um político negligente é preso por conta disso. Então não seja negligente na sua empresa. Perfeito, perfeito. Anotem, por favor, gente. Vamos, que o ano que vem vai ser de vitória para vocês, né? Opa, agora a gente falou muito o que deve ser feito, né, professor? E a pergunta é, o que nunca deve ser feito durante um planejamento? O que você não deve fazer? O que você nunca deve fazer no seu planejamento estratégico é subestimar as novidades que podem acontecer durante o ano e que você nem sabe que vão acontecer. Ou seja, tem algo chamado de provisão no seu planejamento financeiro. Provisão é você guardar um caixa. Vai guardando. Eu, por exemplo, quando eu tinha 26 anos, minha escola tinha 3 anos de existência, eu recebi uma multa da prefeitura de R$700 mil. R$700 mil.
Se eu não tivesse estudado sobre planejamento financeiro dos meus 13 anos até os meus 23, que foi quando eu me preparei para ter uma empresa, eu não teria feito um provisionamento de caixa, eu não teria como pagar esses 700 mil reais de multa. Então, dependendo da empresa, do fluxo de caixa que ela tem, do capital de giro, de quanto dinheiro que ela tem, ela não conseguiria pagar 700 mil reais, ela quebraria. Mas como eu tinha um provisionamento, eu consegui pagar essa multa. Então, existem coisas que vão acontecer que você nem sabe que vão acontecer. Então, esteja preparado para isso. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo, a prefeitura aqui de São Paulo, eles montam ali um planejamento financeiro, só que eles não tinham no planejamento deles que ia aparecer um tornado aqui em São Paulo, igual apareceu aí semana passada. Uma ventania maluca que derrubou um monte de árvore, que gerou um prejuízo financeiro para a cidade imenso, um prejuízo para a população imensa, que perdeu um monte de alimento, que venceu porque não tinha geladeira para refrigerar, que perdeu o carro porque a árvore caiu em cima, perdeu o aparelho de saúde, perdeu um monte de coisa. Isso estava no planejamento? Não. Responsável por isso, Enel. Pô, o que eu vou fazer com a Enel agora? Tem um contrato até 2028. Só que agora eu vou revisar esse contrato e tentar tirar essa empresa. Então, olha aí, é uma intempérie que aparece no meio do caminho, logo no finalzinho do ano, pô, estava indo tudo bem. Só que de repente eu tenho que mudar toda a administração por causa de uma coisa que não estava no planejamento. Então faça um provisionamento de caixa por conta de problemas que você nem sequer sabe que vão aparecer. É isso, surpresa, né? Acontece, a gente não sabe, mas tem que estar preparado. Exato. Tem que ter preparado. Vamos para a próxima aqui. Gente, lembra do seguinte, durma num travesseiro cheio de dinheiro. Faça caixa. Não adianta vender muito e vender mal. Sabe o que é vender muito e vender mal, Gabriel? O que é isso daí? É vender sem margem. Então você vende pra cacete, fatura muito, mas quando você vai olhar o lucro líquido da empresa, é mínimo. Não sobra dinheiro. Se não sobra dinheiro, em momentos como esse que eu falei de intempéries, você quebra. Então aumenta a sua margem, guarda dinheiro, deita num travesseirinho cheio de grana, que isso te traz previsibilidade, tranquilidade e paz. Momentos difíceis vão acontecer, só que você tem que estar preparado para eles. E são nas crises que são onde as empresas quebram. Se a gente lembrar ali da pandemia o que aconteceu, mais de 800 mil empresas quebraram no Brasil. Empresas que dependiam do mês para sobreviver. Tem empresas, se o mês dela não for bom, o final do mês se torna o final do mundo. Elas quebram. Mesmo com o governo dando incentivo. Então, mais de 800 mil empresas e 75% delas, Gabriel, não tinham uma presença digital. Então, pandemia, onde ninguém poderia sair de casa, qual que era o principal relacionamento que eu tinha que ter com o meu potencial consumidor? Era o relacionamento digital, mas não tinha um perfil de Instagram, não tinha um site, não tinha um relacionamento via WhatsApp. Daí eu tive que digitalizar a empresa inteira para conseguir vencer a pandemia. Mas como as pessoas não sabiam como fazer isso, no tempo hábil, elas quebraram. Então, assim como a pandemia gerou uma crise muito grande, outras crises vão acontecer. E você tem que estar preparado para isso. E só uma dica aqui, um parênteses, muita gente pode ficar na dúvida assim, pô, mas como que eu vendo muito e quebro? Como assim? Vender, não ter mais... Se você tiver um pouco na dúvida, assim, se você nunca viu esse cenário, tem um filme muito famoso que chama Fome de Poder, que é basicamente a história do McDonald's, como o McDonald's se tornou esse império de alimentação mundial. E tem um momento do filme que acontece mais ou menos esse cenário, que tá lá o dono das franquias, né? Não a galera que inventou, não a turma que inventou o método lá na Califórnia, já o responsável por franquear e levar para os Estados Unidos todo. Teve um momento que estava acontecendo isso, estava cheio de franquia, estava vendendo bem, estava todo mundo, só que não estava sobrando dinheiro. Ele falou, meu, que negócio é esse, cara? Que eu tô vendendo, tá abrindo franquia, tem gente me buscando para abrir franquia, só que eu tô perto de quebrar, meu, que negócio é esse? E aí no filme ele explica como ele reverteu essa situação e explica mais ou menos o cenário, o que estava acontecendo. Então, para você que tem uma dificuldade, você não conseguiu visualizar,
essa situação, indico esse filme para vocês aí, Fome de Poder, que conta a história do Mac, e o Mac passou exatamente por esse momento na história. Tava vendendo muito, mas com pouca margem, tava sobrando nada no bolso dos donos e quase quebrou. Então, um bom exercício aí para o fim do ano, para você entender esse cenário e não passar por isso também. Legal. E eu te indico fazer o programa Escala de Negócios com a gente. E aí você não vai aprender sobre precificação, aprender sobre como aumentar a sua percepção de valor para que você consiga cobrar mais do seu cliente e deixar mais margem no seu caixa. Exatamente. Lembra o seguinte, ó, trabalhar duro, gente, não cansa. O que cansa é trabalhar duro e não ter resultado. É vender demais e não sobrar dinheiro. Isso aí cansa qualquer um. E isso aí não é um motivo de uma empresa existir. E a próxima pergunta é justamente no caminho de você trabalhar bastante, mas com foco. Então, qual a diferença entre o planejamento estratégico, tático e operacional? Legal. Vamos lá. Qual que é a diferença de teimosia e determinação? Teimosia é a determinação aplicada no alvo errado. Então, quando você, nossa, eu sou obstinado, aí você continua, persiste, e o trem só vai dando errado, só vai dando errado, só vai dando errado. Aí já é burrice. Então, cuidado com isso. A teimosia na direção errada vai dar tudo errado. Daí o que você tem que fazer? Né? O planejamento estratégico para a parte estratégica, tática e operacional é bem simples. O estratégico, ele traz a visão, a ideia. É o que eu quero que seja feito. O tático pega essas ideias e ele precisa transformar isso num plano de execução. Esse plano é como que a gente vai fazer isso no dia a dia. E aí o time de operações vai executar esse plano. Então é ideia, plano, execução. Estratégico, tático, operacional. O tático são os líderes da empresa. Agora, quando você não tem líder na sua empresa, você é a pessoa que tem as ideias e vai ter que executar. Então aí é onde você fica preso no operacional, porque você não tem essa camada que interliga os líderes com o time de operações. E aí, professor, já indo para a nossa reta final aqui do nosso papo, essa reta final do Spacecast em 2025, a pergunta é, agora, o que esperar da Space, da gente, como empresa, para o próximo ano? Se você já fez o planejamento, você já apresentou para a gente, tivemos uma reunião aqui no início do mês de dezembro apresentando qual que é o plano, a gente já sabe, mas o que os nossos clientes podem esperar? O que a galera, o pessoal o empresário que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Instagram, vários canais, aí o que ele pode esperar da Space Edu e do professor Gilberto em 2026? Legal. A Space Edu ela é uma escola de negócios, só que ela é uma escola de negócios fundada por um educador que é a 4ª geração de educadores da família. Então, tem muita gente por aí que monta escola de inglês, de negócios, analisando uma oportunidade de mercado. Fala, esse negócio dá dinheiro. Eu não faço por isso. Eu faço porque está no meu DNA a educação. E eu gosto de ganhar dinheiro? Muito. Por isso, desde os meus 13 anos de idade, eu me preparo muito para ser empresário. Porque eu sou a 4ª geração de professores da minha família e as 3 gerações anteriores nunca foram ricas. E eu fui uma geração que determinou a ficar rica. E eu sabia que eu não ia ficar rico só sendo um professor, eu tinha que empreender. Então foi por isso que eu montei minha primeira escola com 23 anos, e expandi, virou uma rede de escolas, digitalizou, virou curso online também. E hoje a gente tem Space Edu, uma escola de negócios, com esse mesmo nível de excelência, com essa mesma paixão por desenvolver, transformar e criar empreendedores cada vez mais preparados para enfrentar o cenário econômico brasileiro. E o que eu quero como missão? É construir um novo Brasil. O que é esse novo Brasil? A gente reclama muito do país que a gente vive, né? Você fica batendo panela na janela, só que bater panela na janela é só barulho, isso não vai mudar o Brasil. O que muda o Brasil são empreendedores preparados que gerem empregos cada vez melhores, que movimentem cada vez mais a economia do país, e isso vai transformar o Brasil num país de primeiro mundo. Então, o que você pode esperar da Space Edu é uma excelência
na entrega da educação empreendedora. Nós somos não a maior escola de negócios do Brasil, mas a melhor escola de negócios do Brasil. É aqui onde o empreendedor tem tudo que ele precisa para escalar e construir a empresa dos sonhos. É isso que você pode esperar para 2026 e para todos os anos da SPC Edu até eu morrer e o Gabriel me suceder. Já vamos começar então aí a fazer o estudo para não acontecer igual aconteceu no Succession, né? Só que eu acordo 5h30 da manhã, treino, jogo tênis todos os dias à noite. Acho que o Gabriel, não sei se ele vai viver mais que eu não, hein? E tá aí o nosso diferencial, né? Tem muita escola de negócio aí pelo Brasil e eu conversei com muitos clientes, a gente pegou muito depoimento esse ano, a gente teve muito resultado e tá aí, e aí você ouvindo o cliente, você entende qual que é a diferença da nossa empresa para as outras, né? Que é esse negócio ser tocado por um professor, saber como ensinar. O empresário vai dar aqui a palestra e ele vai mostrar o que ele vive. Legal, show de bola, tem essa vivência, vai passar para você o que ele viveu para você não cometer esse erro de novo. Mas um professor que ele está preocupado em ensinar, não só passar o que ele vive, mas ele tem o roteiro ali do aprendizado, é aí que mora a nossa diferença para os outros. Você está em cima do palco e você está preocupado em a pessoa aprender. Você está na mentoria individual, você sabe ali, ó, fiz a pesquisa aqui, vi que ele tem a dor nesse problema, vamos resolver isso daqui. Não é um negócio genérico, a gente se preocupa com o aprendizado do empresário. Vai além de só passar uma imersão, só de passar o que a gente viveu. É se preocupar e ensinar o empresário e transformar a empresa dele. E isso que eu acho que quem nos acompanha pode esperar ainda mais. A gente entregou muito esse ano. Vocês viram aí, a gente disponibilizou muitos depoimentos. Tem um monte que o Gui, que o Rick, que o Nilson estão editando aí, porque é muito cliente. Só vocês não fazem ideia, a gente tem muito cliente, a gente conversa com muita gente, tem muito material guardado ainda, que a gente ainda não conseguiu divulgar, a quantidade de coisa que a gente faz aqui. Que é isso, é o aprendizado, é você estar aqui e saber que você vai aprender, tem um sistema para você aprender. Não é só receber um conteúdo e vai lá para tua empresa, campeão. Não, você vai ter um sistema de aprendizado. Isso que você já teve em 2025, teve nos outros anos, mas pode esperar ainda mais para 2026. O que gera a credibilidade da SPC Edu? Que quem ensina aqui são empreendedores, professores como eu. Então, um empreendedor, ele passou pelas mazelas. Então, ele tem muita lateralidade de vivência. Só que um professor tem algo chamado de didática, que é transformar tudo aquilo que é sofisticado ou complexo de entender em simples. Então, não é um sistema de ensino, é um sistema de aprendizagem. Quando a gente fala e o outro aprende, ele executa e gera resultado. Por isso que a gente tem tanto depoimento, gente, que triplicou o faturamento, quintuplicou o faturamento. A Valquíria e o Gabriel multiplicaram por 10 em um ano. Conversei com o Alexandre Piovesan ontem, ele é dono de uma empresa de concurso público. Quando ele começou o mapa com a gente, ele faturava 200 mil por mês. Fiz uma reunião com ele ontem. Um ano depois, está faturando 10 milhões por ano. Então, como é que a gente atinge todos esses resultados? Um sistema de aprendizado. Se eu só falo bonito no palco, falo inglês, conto só a minha história, legal. Mas o outro não está aprendendo. Se o outro não aprende, ele não aplica, ele não gera resultado, você não cresce. Então aqui a gente tem um lema, que é crescer para crescer. A gente precisa crescer os nossos clientes para crescer enquanto empresa. O segredo do sucesso é gerar sucesso para os seus clientes. O segredo de ganhar dinheiro é fazer os seus clientes ganharem dinheiro. Coloca sempre seu cliente no centro. Ele é a principal estratégia do seu negócio. É isso aí, gente. Estamos encerrando o Spacecast de hoje. Mais uma vez um prazer conversar com você, professor. Muita dúvida tirada aqui, muita resposta. É aula, né? A gente sempre fala, é podcast, mas na verdade é aula sempre, né? Sim. Então, muito obrigado. Foi um ótimo papo. Espero que vocês tenham absorvido muito.
antes de ir para o Natal com a família, Ano Novo com os amigos, tudo, revisem, montem um plano, deixem tudo acertadinho para o ano que vem, que vai ser um ano de sucesso para vocês. A gente tem certeza disso. E eu, em nome da Space Edu, agradecer a todos vocês, agradecer a audiência ao longo desse ano. A gente mudou a vida de centenas de empresas, centenas de empresários, milhares de empresários estiveram com a gente nas imersões, nas palestras, aqui pelo podcast. A gente recebeu muito feedback positivo esse ano, então com muita alegria que a gente segue o trabalho e a gente segue motivado para o próximo ano. Obrigado pela toda essa parceria em 2025 e 2026 vai ser de vitórias, tenho certeza. É isso aí. Você viu que esse podcast aqui é um bate-papo, mas é também quase que uma mentoria, né? É isso mesmo. Então, se você tem amigos empreendedores, compartilha lá no WhatsApp com eles, passe esses aprendizados também, porque é legal você estar dentro de um ciclo onde os seus amigos prosperam também. Exato. Todo mundo prospera junto. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Se você quer participar e concorrer a uma das vagas do programa Escala de Negócios, tem um link aqui embaixo na descrição. É só clicar, preencher um formulário. Se você estiver vendo isso depois de janeiro, vai ter uma outra turma possivelmente. Você vai fazer parte dessa outra turma. Te vejo lá. Bem-vindo à nova fase de crescimento do seu negócio. Gente, forte abraço. Obrigado a todos. Valeu. Valeu.